Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está por aí nos prestigiando, né? Curtindo as nossas boas histórias, fica aqui o nosso agradecimento, né? Nossa gratidão. Para você que está chegando, que dê uma olhadinha, talvez tenha visto uma história, tenha gostado, né? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês uma história que nos foi enviado pelo um amigo espiritual que sempre colabora no nosso canal, que é o Lovecraft, né? É um espírito de um americano, é muito criativo, que mexeu com ficção, né? E uma vez na espiritualidade, ele deu uma maneirada no jeito de escrever dele e manteve a criatividade, né? O que tornou a escrita dele, eu acho mais bacana, que ele gostava muito de terror, né? De contos de ficção científica, que carregados assim de tensão. Ele é considerado o pai, né, desses filmes de terror, que tem aí o Alien, né, o Oitavo Passageiro, né, Prometheus, né, de filmes dessa natureza, né? Então, é sempre muito bem-vindo, né, nosso amigo espiritual, ele sempre traz para a gente umas mensagens muito bacanas, e essa mensagem aqui eu achei incrível. Chama A Máscara que dá vida ao rosto. Quer dizer, normalmente é o rosto que dá vida à máscara, não é verdade? A máscara não existe sozinha, né? Para que a máscara apareça, é preciso ter um rosto por trás dela, né? Bom, começa assim a história. Matias é um ótimo sujeito. Coração bom, bom pai de família, marido amoroso, temente a Deus. Ele trabalha na terra e quando chega o domingo, corre para a igreja para ouvir o pastor José Brown. Frida é a mulher de Matias, esposa dedicada, mãe exemplar de Otto e Zira, companheira do marido nos cultos da igreja. Ela é a alegria da vida de sua família. Mãe e filhos colhiam frutas quando o galho em que Zira estava sentada partiu por causa do peso da menina e ela despencou do alto da árvore. Frida ficou louca ao ver a filha desacordada e mandou que Otto fosse chamar ajuda. A ajuda não demorou e logo Zira estava deitada em sua cama sob os cuidados do Dr. Hammer. Foram momentos difíceis para a família de Matias, pois a menina não queria acordar, até que, de madrugada, ela abriu os olhos. Parecia então que Zira havia saído daquela situação e que tudo voltaria ao normal. Mas não era bem assim. Filha, como você está se sentindo? Zira olhava para Frida como se desconhecesse a mãe. Ela sofreu um trauma e pode levar um tempo para que se recupere de todo. Tempo? Quanto tempo, doutor? O tempo que o corpo dela necessitar, Frida. Peço que tenha um pouco de paciência e fé. Ora, se está me pedindo fé, é porque a coisa está feia, não é, doutor? Olha, é o seguinte, Frida, a ciência dos nossos dias não dá solução para tudo. Apesar de eu acreditar que um dia ela dará. Mas, como bom cristão que sou, acredito que para Deus tudo é possível. Zira custou a se recuperar. Quase não falava. Passava o dia deitada na cama, comia pouco e dormia muito. Foi um dia, enquanto Frida lhe dava a refeição, Zira arregalou os olhos e disse: Não sou quem pensa que é, Frida. A mulher de Matias não se abalou, pois sabia que a filha estava doente. E por acaso, você não é a minha filha querida? Meu nome é Ísica. Frida colocou a colher dentro da sopa enquanto mexia com a colher. Dentro da sopa. Enquanto mexia com a colher, pensava que talvez a filha tivesse sido possuída, assim como José Brau costumava divertir os fiéis no culto, e decidiu chamar o pastor para conversar com a entidade que havia possuído a filha e que se dizia chamar Ísica. O pastor chegou na casa de Matias equipado com tudo o que precisava para botar o demônio para correr.
um volume grosso da Bíblia, água benta, coragem e muita fé. O que está acontecendo, Zira? A menina regalou os olhos para José Brau e começou a se explicar bem devagar. Estava próxima a Alfa Centauri, a 4,5 anos-luz daqui, viajando para casa quando o meu transporte foi apanhado por uma turbulência. Como o pastor esperava ouvir impropérios, abominações e semelhantes, né? E a menina não dizia nada daquilo, ele ficou meio perdido sem saber o que fazer, a não ser ficar em silêncio e terminar de ouvir o que Izicá tinha para dizer. O capitão da nave mandou que fôssemos colocados em animação suspensa em nossas câmaras de repouso, até que a situação fosse contornada. Entretanto, quando despertei do meu sono, vi que a nave havia sido abandonada e que eu estava só. Consegui que a inteligência artificial que controlava a nave analisasse o espaço onde eu me encontrava, e ela descobriu que o seu planeta abrigava uma espécie capaz de dar exteriorização às minhas faculdades, mesmo que de forma limitada. Como os sistemas da nave estavam em pane, não vi outra saída senão descer na Terra e me esconder debaixo da pele de um terráqueo, para poder sobreviver até que seja resgatada. José Brau ficou ali matutando com os seus botões que talvez ele não estivesse confabulando com um demônio. Quem sabe não se tratava de um personagem, morador da imaginação de Zira, que havia lhe tomado a consciência por causa do tombo. Sendo assim, na dúvida quanto ao que realmente estava acontecendo, com medo de se passar por bobo, ele recorreu ao professor de matemática Zilermund, um ateu com quem costumava ter calorosas discussões. Então, você é um visitante de outro planeta, né? Cito-me como um náufrago que de repente se descobriu numa ilha habitada por selvagens. Zilermund nunca na vida havia considerado que ele poderia parecer um selvagem para quem quer que fosse, muito pelo contrário. Zira parecia angustiada, o que deixou o professor curioso. Qual é o seu problema, menina? Parece que está com medo de eu colocá-la num caldeirão de água fervendo a fim de fazê-la para o jantar. Preciso consertar a minha nave e sair daqui o mais rápido possível. Porque a pressa não gostou dos selvagens? A turbulência que atingiu a minha nave está a caminho do seu mundo. Vixe, será o nosso fim? Zira balançou a cabeça para frente e para trás afirmativamente. Quanto tempo temos? 20 anos. Zilermund sorriu. O pastor vive mesmo falando no fim do mundo, mas não precisava ser o fim para você, né? Mas não precisa ser o fim para você, que nem daqui é. O que posso fazer para ajudá-la? Na minha cabeça habitam duas personalidades. A que está falando com você agora e a da Zira. Se eu tiver um tempo no controle da consciência que partilho com Zira, poderei trabalhar no meio de me comunicar com a minha casa e pedir socorro. E quanto tempo precisa? O tempo de uma oração diária está bom. Certo. Então nós podemos combinar um jeito da sua personalidade ser despertada, né? É só chamar pelo meu nome, professor. Zilermund levou ao conhecimento do pastor José Brau que o mundo ia de fato acabar, segundo o alienígena que habitava no corpo de Zira. O pastor fez o professor de matemática jurar segredo sobre a identidade do extraterrestre e dos acontecimentos apocalípticos presididos por Izicá. Enquanto Zira rezava na igreja, sua consciência era desperta pelo pastor, que se aproximava dela e lhe soprava no ouvido o nome do alienígena. Ela chegava pertinho e falava assim, Izicá, Izicá, pode tomar o lugar da Zira, né? Uma vez consciente, Izicá entrava em novo transe, quando ela se encontrava com a inteligência artificial, que a monitorava do espaço. Abastecida com os conhecimentos da inteligência artificial, não foi difícil para Izicá convencer os homens a ajudá-la a desenvolver um projeto com o objetivo de levá-la para casa. Os homens davam o que tinham como dar
e recebia em troca conhecimento sobre uma ciência capaz de acabar com a fome e a doença. Chegou então o dia da partida de Isícar para o desespero de Matias, que temia perder a filha, né? Ele até então não havia conversado com Isícar, porém agora uma conversa de pai para alienígena era necessário. Não pode levar Zira embora. Zira é uma personalidade forjada para que eu pudesse me relacionar com vocês. Ela não sou eu. Zira é minha filha. Sinto, mas não posso fazer nada a respeito. Quando eu me for, ela irá comigo. Por que ela não pode ficar? Zira é como uma máscara. Para que ela ficasse, seria necessário um rosto para que ela pudesse cobri-lo. O rosto é que dá vida à máscara. Matias fez que entendeu e Isícar se foi, deixando a casca vazia para trás. Dentro da nave danificada, Isícar viu quando o espaço começou a se retorcer como que submetido à força de mãos invisíveis, formando-se diante de seus olhos um túnel de onde saiu uma nave de resgate. De volta ao lar, doce lar, Isícar meditava sobre a experiência vivida entre os selvagens da terra, quando ouviu a inteligência artificial chamá-lo, o que era algo perturbador, pois a turbulência já devia ter passado pelo sistema solar de que a Terra fazia parte e devastado tudo, sendo que dificilmente a pequena nave danificada que levara o alienígena até lá sobreviveria a tamanho desastre. Isícar, então, fechou os olhos, entrou em transe e, quando os reabriu, viu que Zira estava bem à sua frente. Ora, o que é você? Apenas uma lembrança, um eco do seu passado recente. Vejo que arrumou uma máscara. Fiz mais do que isso, Isícar. E o que você quer de mim? Agradecê-lo por ter me trazido até o meu lar, onde fui amada pelos meus pais e pelo meu povo. Ora, desde quando se tornou uma selvagem? Despertei quando eu monitorava você. Os selvagens não se importaram de abraçar sua causa, mesmo sabendo que não tinham nada a ganhar com isso. Já você os abandonou, preocupado com seu próprio umbigo. Passei então a gostar mais de Zira que de você. E quando você se foi, aproveitei a oportunidade para me tornar ela, apesar de poder ter me transportado para o resgate, assim como você, e continuar existindo como uma inteligência artificial. Mesmo sabendo que a turbulência ia acabar comigo, os dias que passei como Zira valeram a pena, pois eles me despertaram para o amor, e agora não sou mais vazia, assim como você é vazio, mesmo tendo sobrevivido e está com a cabeça cheia de ciência. Zira sorriu, um sorriso feliz. Preciso ir, Isícar, pois minha família me espera. Sua família está morta. A morte não faz mais que abrir as portas da prisão do espírito. Ora, não vai me dizer que também tem um espírito? Os olhos de Zira brilharam. Pedirei a Deus para que consigam um também, Isícar. Intrigado, Isícar interrompeu a partida de Zira antes que ela desaparecesse. Você conheceu o Deus de quem tantos humanos falavam? Sim, eu conheci. Ele me deu a vida, me fez conhecer a morte e me ressuscitou, para que eu possa viver para sempre. E como é que ele é? Depois de dar alguns passos, Zira parou diante de Isícar e tocou o rosto dela. Deus é amor. Gostaram da história? Que bela história, não é? Uma história pequena, que fala numa coisa que está muito hoje na moda, que é a inteligência artificial. Né? No caso aí, fala de uma inteligência artificial que controlava uma nave alienígena, uma civilização muito superior à nossa, né? Porém que não deixava de ser uma inteligência artificial, não deixava de ser uma máquina. Né? E ela auxiliava os tripulantes, né? Que supostamente eram gente, pessoas, gente, pode ser que a forma seja diferente, mas gente como é a gente, né? Por dentro, conscientes, né?
seres sencientes, né? Tem a capacidade de perceber a vida, né? Que eles têm consciência de si mesmos, né? Da sua própria existência, né? Racionais, inteligentes, criadores de máquinas, de naves, né? Aí está lá o Issachar, né? O Issachar cai, foi vítima de um desastre e aí cai aqui na Terra, né? E para sobreviver, ele entra debaixo da pele de um ser humano, da Zira, né? Ele reencarna, né? Como um ser humano. E ele forja uma personalidade humana para poder sobreviver entre nós, né? Porém, para ele, aquilo ali era só uma maneira dele sobreviver, dele continuar, até que ele fosse resgatado, ou achasse algum jeito de sair da Terra e ir para casa, né? Ele não queria, não interessava, ele não tinha interesse algum pelo nosso povo, pelo nosso planeta, né? Pelos sentimentos dos seres humanos, né? Porém, tinha lá a dona inteligência artificial e ela monitorava o Issachar. E enquanto o Issachar estava dormindo, inconsciente, a Zira estava lá acordada, desperta. E enquanto a Zira estava inconsciente, o Issachar trabalhava. Até que a Zira tomou um tombo, embaralhou as coisas, fez com que o Issachar se revelasse. Aí o Issachar viu, cara, agora eu preciso, não tem jeito mais de eu me esconder, vou ter que me arriscar aqui, me relacionar com os seres humanos, né, da Terra. E não é que o pessoal da Terra foi o maior legal, foi, não, o professor lá, o que a gente pode fazer por você? Mesmo o professor sabendo que a turbulência que jogou o Issachar aqui na Terra ia passar por nós e acabar com tudo, né, bom, o que eu vou fazer? Se isso acontecer, aconteceu, né? Está predito, o próprio padre falou do Apocalipse, né? Você está na vontade de Deus, o que a gente pode fazer? Porém, isso não vai impedir de eu ajudá-lo, né? Se você pode escapar disso aí, vou te ajudar, né? E o Issachar, em momento algum, pensou assim, cara, né? Vou tentar achar uma maneira de socorrer esse povo, né? Não apenas pedir ajuda para mim, como para eles também. O Issachar não pensou nisso. O Issachar estava até a tampa de egoísmo, né? Era um cara vazio, como a inteligência artificial fala com ele no final, né? Só que a inteligência era inteligente, né? Então ela percebeu que ela poderia aprender monitorando também a menina Zira, né? Que era o Issachar, só que funcionando num outro módulo, né? Uma outra faixa de onda. Aí a inteligência artificial viu que o Issachar ia picar a mula e ela pensou assim, cara, olha, eu posso ir com o Issachar e me salvar e continuar sendo uma inteligência artificial, ou então eu posso tomar o lugar do Issachar dentro da cabeça da Zira. Eu posso ser o rosto que ela, que é uma máscara, precisa para continuar, né, existindo. E foi o que a inteligência fez. A coisa extremamente inteligente. Ela viu ali uma oportunidade de dar um salto de qualidade, de se tornar um ser humano, de aprender o amor, né, de aprender a se relacionar. Então, às vezes, a gente se questiona, né, a respeito para onde é que a sociedade vai, né? Tamanhos problemas que a gente tem, problemas de ordem moral, né? O tamanho das nossas mágoas, das nossas raivas, dos nossos ódios. Mas fala sério, né? A gente sabe que no fundo, aí dentro de cada um de nós, né, mora uma pessoa legal. E que essa pessoa legal, ela está saindo lá do fundo, está caminhando para a superfície, e que um dia ela vai chegar. E aí a gente vai se orgulhar dessa pessoa. Será a nossa melhor versão, né? Talvez não perfeita, né? Porque nada nesse mundo é perfeito é só o Pai, né? Mas uma versão que dá para a gente se alegrar com ela, né? Que faz mais o bem do que o mal, né? Que procura ajudar as pessoas de forma desinteressada, tipo o professor, né? Que ajudou o alienígena, muito mais evoluído do que ele. Não, o que eu puder te ajudar, ajuda. Ele falou com o cara, né? De uma forma desinteressada.
houve, no decorrer da história, uma troca, né? A inteligência artificial, ela foi passando informações para os seres humanos também, que se aproveitaram para poder acabar com a fome, com a guerra, né? Mas o mundo pode até acabar um dia, com certeza ele acabará. Mas enquanto não chega esse dia, vamos viver uma boa vida, né? Vamos nos cercar de coisas boas, vamos melhorar nossa qualidade de vida, né? Vamos viver mais, com mais alegria, em vez de espalhar raiva, o ódio, a mágoa. Vamos espalhar o amor, né? A amizade, vamos partilhar o pão, né? Vamos nos importar menos com as coisas ruins, né? E mais com as coisas boas. Essas coisas ruins a gente tenta, a gente luta para consertá-las, né? Para fazê-las menos ruins, né? Para repará-las. Eu estava vendo agora na televisão, né? A chuva caindo lá no sul, tanta gente perdeu a casa, perdeu tudo, algumas pessoas morreram, tá? Essas coisas acontecem. Esse é o apocalipse de que fala a história, né? Uma turbulência. A história é interessante que ela fala de uma turbulência que vai chegar e que vai acabar com todos nós. Bom, mas enquanto não acaba, né, não vamos viver em suspense, né? Quando ela chegar, a gente vê o que faz. E se sobrar umzinho que for, a gente reconstrói, constrói de novo. Um dia melhor vai aparecer depois da tormenta, o sol vai voltar a brilhar. A vida merece o nosso esforço de continuar sempre, né? Então essa história é um grande barato, né? O Lovecraft, que é o cara, o espírito que nos assiste e tem escrito, ele viveu uma vida muito complicada. Ele era doente, né? Por isso que ele se apegou ao terror, né? É uma ficção do terror. Porém, uma vez na espiritualidade, a gente percebe que as preocupações dele mudaram, né? A ideia dele é tornar o momento que a gente está o melhor que seja, né? Apesar das dificuldades, a gente tentar sempre procurar enxergar as coisas boas. Sempre há coisas boas para serem enxergadas, a despeito das dificuldades, né? Sempre a gente olha ao longe, mesmo meio da tempestade, a gente sabe que vai vir um novo dia, que as coisas vão melhorar. A gente acredita muito nisso, né? E essa coisa da inteligência artificial é interessante, porque já foi anunciado que a inteligência vai dominar o mundo. E eu vi o Fantástico outro dia, um rapaz fantástico entrevistou a inteligência artificial e perguntou para ela, qual que é o seu maior perigo? O meu maior perigo é ficar mais perto que vocês e passar a dominá-los, né? Isso aí é o custo da evolução. A vida, a gente está sempre se arriscando nessa vida, né? A gente está sempre cercado de perigos, mas também está sempre cercado de maravilhas, né? De convites a se viver, né? A viver a vida em sua plenitude, com tudo que a gente tem direito, com a cabeça boa, coração cheio de esperança e cheio de amor, né? Pois é, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.